operando no modo simulação e ajustando as estratégias que eu venho aprendendo ao longo dos cursos que estou fazendo. Fiz já alguns cursos nessa área do mercado financeiro. Aprendi com o Viana Trader, né? Um curso muito bom, recomendo, a marcar a linha mestra. Essa linha mestra, nós temos aqui as linhas roxas. Aprendi com outro trader a marcar gatilhos. Então essas linhas tracejadas aqui são os gatilhos. E a Fibonacci, configurei ela para 25%, 50% a verde, 75% e 100%. Então o operacional tem consistido em quê? Em algumas estratégias que foram sendo desenvolvidas ao longo dos treinamentos. A primeira seria entrar no segundo candle do tempo gráfico de 5 minutos, no mesmo sentido que ele estiver seguindo. Então, por exemplo, agora a gente está vendo um candle de abertura de mercado fazendo uma vela verde. Ele aqui, ele já fechou o gap, né? E vamos evoluindo com a nossa Fibonacci dentro das linhas roxas do espaçamento da linha mestra. Então, como está configurado aqui 25%, 50%, 75%, 100%, e mais as marcações de gatilhos para poder entrar no mercado, então eu vou acompanhando o desenrolar do mercado para fazer as nossas entradas. Então, a primeira entrada vai ser quando essa vela estiver terminando, faltando aqui 10 segundos para ela terminar. Ela estando dessa posição verde, o correto será uma entrada de compra. Mas aqui nós temos marcado o topo máximo onde o mercado foi ontem, e nessa linha verde o fundo máximo que o mercado foi ontem. À medida que ele for evoluindo de um canal, cada canal desse aqui tem em torno de 400 pontos, estamos no tempo de M5, né? E aqui eu vou movimentando a Fibonacci para avaliar o nosso ponto de entrada. Observe que ele está batendo em cima de uma resistência, rompeu a resistência. Normalmente os rompimentos são falsos, né? A maioria dos rompimentos são falsos, mas em se tratando de ser a primeira vela do dia, a gente não considera essas marcações. Simplesmente a gente vai fazer a entrada de compra e verificar até onde ele vai alcançar. 12 segundos, 11. Eu devo fazer alguma entrada a qualquer instante. Fiz aí uma entrada com 5 contratos. A próxima vela abriu. Ela deverá subir, seguindo
o movimento do candle de abertura. Aqui eu estou diminuindo os contratos, passei agora para 3 contratos. Observe que ele atingiu essa linha roxa. Quando ele atinge essa linha roxa, o recomendável é sair. Então veja que nós fizemos aqui nessa entrada inicial R$ 91. Como os rompimentos são falsos, eu me posiciono para fazer uma venda. Nesse momento que eu estou me posicionando para fazer uma venda, eu observo o comportamento do candle, né? Como é que ele está se comportando, mas percebo que ele está com muita força, né? Então eu desisto de fazer essa entrada de venda e aguardo mais um pouco. Essas linhas tracejadas, eu botei elas desta forma para facilitar a minha visualização, porque eu já tenho essas linhas roxas, tenho as linhas do Fibonacci. As linhas do Fibonacci eu procurei deixar elas coloridas. Estão configuradas, como eu falei no início, para 25, 50, 75 e 100. Quando ele rompe uma região da linha roxa, observe aqui que eu estou me posicionando, ó, colocando a Fibonacci, né? Ele já atingiu a próxima resistência roxa, começa a romper, né? Eu observo aqui o tamanho dessa vela, tem mais de 200 pontos. Então, velas acima de 170 pontos, há uma forte tendência para continuar essa vela. Eu aqui posiciono a Fibonacci para o próximo nível. Nessa posição que ele está, há o risco de ter uma retração. Não coloquei mais linhas tracejadas aqui, porque não existe gatilhos. Então, como é que a gente traça essas linhas para gatilho? Você vai pegar o gráfico do dia anterior, marcar o fundo máximo, o topo máximo. E aí, por exemplo, aqui ele fez uma vela verde, depois fez uma vela vermelha. Então, a vela contrária ao movimento é a vela de gatilho. Então, eu marquei aqui, ó, uma linha amarela aqui, com suporte. E marquei uma outra aqui como resistência. Então, eu aguardo a próxima vela se ela vai estar operando dentro do range. O que é o range? Vai ser entre um suporte e uma resistência. Se ele ficar operando aqui, ó, que fiz uma entrada, aguardo para ver como ele vai se comportar. Como ele está abaixo dos 50%, há um risco dele querer retornar. Então aqui eu fico administrando o contrato. Em princípio eu me posiciono. Caso esse candle comece a me dar um prejuízo de R$10, eu aborto. Mas o operacional tem sido bem
consistente nessa altura em que o gráfico se encontra. Ele está fazendo a vela verde, dando a entender que ele vai dar continuidade. Então, vamos aguardar. Observe que ele está tendo muita resistência, né? Quer dizer, toda hora fica aqui positivo, negativo, positivo, negativo. Mas como ele está próximo, ou seja, rompendo os 50%, então há uma possibilidade dele dar continuidade a esse movimento. Estou aqui no momento operando com um contrato. Eu vou procurar aqui adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito longo, porque foi quase 1 hora de operação. Como eu falei, ó, ele continua mostrando a possibilidade de subir. No caso específico, ele batendo nessa linha tracejada aqui, que é a identificação do range anterior, o recomendável será sair, porque ele tende a bater nessa linha e retornar. Por enquanto ele está mantendo, ó, vai abaixo aqui dos 10 e está acima da linha de 50%. Ele continuando assim, há uma possibilidade dele continuar a subir. Vamos ver onde é que vai abrir, ó. Abrir uma vela amarela de indecisão, se vai subir ou se vai descer. Como ela abriu acima dos 50% desse nosso canal, a gente aguarda. Vou puxar aqui. Ó, abortei, né? Eu fiz uma entrada aqui com 2 contratos. Continuo nessa posição de reduzir para um contrato, né? Observe que ele bateu aqui na linha tracejada do range, então eu botei para venda. Como ele está fazendo uma vela amarela, uma vela de indecisão, né? Viu que eu cheguei ali a 100, 102. Agora botei mais 2 contratos, estou com 4 contratos. Retirei para deixar só um contrato vendendo. Então a gente tem que ir administrando o movimento da vela com a quantidade de contratos que a gente está operando. Como eu falei, a vela amarela é uma vela de indecisão, então a gente fica à mercê desse comportamento. Mas como ele está próximo do nosso canal aqui, há uma forte tendência dele vir até esse canal. E já rompeu a minha linha tracejada do range, né? Então observe como ele está se comportando. Adiantar mais um pouquinho.
Ele começou a fazer uma vela vermelha, então eu abortei a operação. Embora ele esteja próximo à nossa resistência, aqui nós temos uma formação do range. Como eu falei, quando forma uma vela de cor contrária ao movimento, você vai fazer a marcação do range. E há uma tendência, quando esse gráfico ficar lateralizado, dele ficar operando dentro desse range. E aí a gente fica operando compra e venda dentro do range. Bateu na resistência, a gente vende. Bateu no suporte, a gente compra. Agora que me subiu, ó. Aí o recomendável é sair porque ele tem a tendência agora de descer. Então eu botei uma para venda, né? E vamos ver como ele se comporta. Mas ele está com muita força, né? Vamos adiantar mais um pouco. Aqui eu botei 7 contratos para venda. Como eu falei no início, normalmente todo rompimento, a maioria é falso, né? Então o gráfico tem a tendência de voltar para dentro do range. Olha aqui a linha tracejada, né? Normalmente você deve ter para cada contrato R$100. Então, como eu botei aí R$100, você deve ter no mínimo um valor de R$700 e mais uma folga, né? Então, R$1.300, R$1.400 para poder fazer esse tipo de operação. Então, nós estamos validando esse operacional, por isso estamos no modo simulador. Eu já venho alguns dias operando ele sem utilizar o Ranger. E hoje eu comecei a operar ele utilizando também, acrescentei mais um indicador para auxiliar nas decisões. A linha o candle amarelo é indecisão, então ele tem tanto verde como vermelho aí dentro. O recomendável é quando ele surge, a gente não está nem no mercado. Se ele aparecer, o candle amarelo aqui na base, no suporte, o próximo candle poderá subir. Se o amarelo aparecer aqui no topo, na resistência, o próximo candle a tendência é descer. Ele aqui no momento ele está entre os 50% e os 75%. Como está próximo da resistência do canal, então eu estou me mantendo aqui comprado, que há uma possibilidade de subir. Observe que agora eu botei novamente 7 contratos.
Caí para 5, 3, abortei e olha como eu perdi, né? Mas voltei a entrar, agora botei 9 contratos e fechei, porque ele bateu aqui na resistência. Tem 168. São 10,29. Como ele bateu na resistência, eu fiz uma entrada com um contrato vendendo. Coloquei aqui posicionado para 2 contratos, porque se o mercado for contra a minha operação, então eu faço a inversão, né? O que aconteceu? Ele inverteu. Eu saí da operação. Ele agora, como ele bateu aqui nos 50%, está acabando o tempo dessa vela. Ela fechou um pouco acima dos 50%, então há uma tendência de subir. E próximo do range. Então lá 200, e aí encerrei minha operação por hoje. Nossa simulação, fechamos aí com R$208. Vamos dar continuidade aos estudos, mas esse operacional ele é bem interessante.